disseram que em algum momento era até uma das perguntas que a gente tinha programado para fazer sobre a pandemia, né? Eu E- antecipei. é. Não, Nada, tudo nada. bem, faz parte. E assim, vocês encaram ou enxergam que a pandemia também foi um fator, né? Assim, ela trouxe que sim, que houve uma mudança, mas de forma mais aprofundada. Como é que vocês detalham isso e como isso se apresenta no dia a dia dentro das atividades de vocês? Assim, falando como um casal, como a gente já morava junto... Não, na loja. Não, isso eu falo assim, como um casal não mudou muito porque a gente já vivia junto. Uhum. Mas dentro da loja a gente observou que casais que não viviam juntos ou que moravam em cidades diferentes tiveram que mudar essa dinâmica. E aí partiram para interações virtuais, né? Se conectar virtualmente. Aí brinquedos, acessórios foram entrando para criar essa interação, assim. E para facilitar também, né? Então teve uma abertura maior nessa parte Sim. de envolvimento, como ele diz, né? De vamos trazer o brinquedo. Até porque, até que não estava em lugares diferentes, mas estava ali o tempo todo em casa, era mais do que a rotina. A Isso. rotina que você sai para trabalhar e volta, você ainda dá uma folguinha. Então, ali a rotina, convivência constante, a gente percebeu, sim, uma Essa busca mudança. maior dos casais pela questão de inovar no relacionamento, mas na parte de... Acho que você quer saber sobre essa questão do afastamento. Não, de que forma mudou o comportamento para vocês antes da pandemia, de forma mais aprofundada? Você chegou a citar que houve uma mudança, sim. Sim, mas- durante a pandemia de uma forma e depois da pandemia de outra. Então tem um A gente terceiro mudou momento ainda. totalmente. Tem um momento antes, outro que você foi forçada a ficar com o seu parceiro ali, ou que muita gente, a gente viu casos, né, de gente que ficou presa na cidade e o parceiro ficou na outra. Então, essa questão que o Vinícius falou dos brinquedos. Só que no pós-pandemia, depois que a gente ficou aí, a gente não ficou muito bem da cabeça depois da pandemia. Ô, amiga. Não ficamos muito bem da Não cabeça. mesmo, Mudou não muita mesmo. coisa. E eu vou falar algo que não tá muito dentro do podcast, mas que vai exemplificar bem. Até o nosso atendimento, que a gente faz atendimento online, a gente sentiu que as pessoas estavam menos gentis, assim, até um cumprimento, sabe? Que você falou do ghosting aí. As pessoas, elas estão mais frias Sim. nesse pós-pandemia. Em termos técnicos, acho que o Thiago pode falar melhor por que as pessoas ficaram mais frias depois da pandemia. Eu não tenho nem essa resposta, vou te fazer essa pergunta. E era para As ser o pessoas contrário, estão- né? As Porque pessoas se estão você mais ficou frias, isolado- mais mal educadas. Se você ficou isolado E e esse sentiu ghosting- falta de uma interação De social, contato, né? era Agora para que quando você abriu, voltou, era para você tá voltar mais melhor, né? próximo. Vocês sentem isso também? Eu sinto. Além, assim, da falta de memória, de outros problemas, que, assim, de cunho mental mesmo, né? Da ansiedade, né? De achar que a morte, por exemplo, é uma coisa banal. Ontem a gente perdeu uma amiga da família e, assim, poxa, eu fui lá, abracei a família e tal, mas confesso que parece que ficou banal, porque a gente perdeu tantas pessoas na pandemia, né? E isso me deixou um pouco fria, assim. Me deixou um Você tá pouco se fria. colocando Sim, nessa sim, situação. Né? sim. Eu percebo que a pandemia ela acelerou muito esse processo das questões no sentido da rede social, Da digitalização. do relacionamento virtual, né? Isso fica mais acentuado, mas isso não quer dizer que isso já não acontecia de forma bem frequente, né? Uhum. Isso já é assim, em 2005, quando na Austrália se traz um pouco daquele termo sexting, né, que é a questão da divulgação por SMS de textos eróticos já, que aí se denomina como sexting. Então, para você ver quanto que já na tecnologia SMS, as pessoas já tinham essa troca, né, em relação à tecnologia para falar sobre sua sexualidade, questões voltadas ao desejo, né? Uhum. Então, isso só acentuou. E a tecnologia ela foi evoluindo, aí vieram as imagens, os vídeos, né? Então, tudo que vai realmente trazer para o imaginário, para o desejo, uma coisa que é uma contribuição, né? Você vai realmente ter a visualização, para o homem, melhor ainda, né? E para a mulher também a questão do desejo. Então, a pandemia ela acentua, porque as pessoas elas se interagem mais. Então, não só em relação às questões voltadas para a sexualidade, mas no geral, né? A própria telemedicina, ela evoluiu muito como processo pandêmico, né? Em relação à questão dos atendimentos, porque tinha que ser feito por telemedicina mesmo, e as relações de compra, né? O e-commerce. Então, as pessoas elas compram mais e acentuaram a compra pela internet. Muito. E aí Isso é outras verdade. questões surgiram, como você falou, né? Então, a expectativa da morte, do adoecimento durante a pandemia, fez com que as pessoas mudassem um pouco a sua forma de visualizar o mundo, e esse medo frequente, e falando de indivíduo, né, de psicologia,
as pessoas internalizam de forma diferente, né? Cada um vive de uma forma diferente. Mas na sua grande maioria, a expectativa de perder um ente querido, de morrer, de adoecer, gerou alguns transtornos clássicos, né? Sim. Ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, não são transtornos que realmente vêm por conta da condição que o mundo estava vivendo. Então, por isso que a gente relata assim, poxa, mas as pessoas estão mais ansiosas. Não, é um reflexo daquela condição de medo frequente que as pessoas vivem. E isso a gente está falando de uma coisa macro, né, mundial. Então, se a gente fazer um recorte, por exemplo, no que está acontecendo no mundo, algumas guerras aí isoladas em cada área do mundo, a gente já começa a perceber que realmente é um impacto mesmo do medo mesmo. Se você curtiu esse corte, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo.